As mensagens secretas da Lava Jato. Parte 1. Série de reportagens mostra comportamentos antiéticos e transgressões que o Brasil e o mundo têm o direito de conhecer. Intercept Brasil publicou hoje 3 reportagens explosivas mostrando discussões internas e atitudes altamente controversas, politizadas e legalmente duvidosas da força-tarefa da Lava Jato, coordenada pelo procurador renomado Deltan Dallagnol, em colaboração com o atual ministro da Justiça, Sergio Moro, celebrado a nível mundial. Produzidas a partir de arquivos enormes e inéditos, incluindo mensagens privadas, gravações em áudio, vídeos, fotos, documentos judiciais e outros itens. Enviados por uma fonte anônima, as 3 reportagens revelam comportamentos antiéticos e transgressões que o Brasil e o mundo têm o direito de conhecer. O material publicado hoje no Brasil também foi resumido em 2 reportagens em inglês publicadas no Intercept, bem como essa nota dos editores do Intercept Brasil. Esse é apenas o começo do que pretendemos tornar uma investigação jornalística contínua das ações do Moro, do procurador Deltan Dallagnol e da força-tarefa da Lava Jato. Além da conduta de inúmeros indivíduos que ainda detêm um enorme poder político e econômico dentro e fora do Brasil. A importância dessas revelações se explica pelas consequências incomparáveis das ações da Lava Jato em todos esses anos de investigação. Esse escândalo generalizado envolve diversos oligarcas, lideranças políticas, os últimos presidentes e até mesmo líderes internacionais acusados de corrupção. O mais relevante. A Lava Jato foi a saga investigativa que levou à prisão o ex-presidente Lula no último ano. Uma vez sentenciado por Sergio Moro, sua condenação foi rapidamente confirmada em segunda instância, o tornando inelegível no momento em que todas as pesquisas mostravam que Lula, que terminou o segundo mandato, em 2010, com 87% de aprovação, liderava a corrida eleitoral de 2018. Sua exclusão da eleição, baseada na decisão de Moro, foi uma peça-chave para abrir um caminho para a vitória de Bolsonaro. A importância dessa reportagem aumentou ainda mais depois da nomeação de Moro ao Ministério da Justiça. Moro e os procuradores da Lava Jato são figuras altamente controversas aqui no mundo. Tidos por muitos como heróis anticorrupção e acusados por tantos outros de ser ideólogos clandestinos de direita, disfarçados como homens da lei a políticos. Seus críticos têm insistido que eles exploraram e abusaram de seus poderes na justiça com o objetivo político de evitar que Lula retornasse à presidência e destruir o PT. Moro e os procuradores têm negado, com a mesma veemência, qualquer aliança ou propósito político, dizendo que estão apenas tentando livrar o Brasil da corrupção. Mas, até agora, os procuradores da Lava Jato e Moro têm realizado parte de seu trabalho em segredo, impedindo o público de avaliar a validade das acusações contra eles. É isso que torna este acervo tão valioso do ponto de vista jornalístico. Pela primeira vez, o público vai tomar conhecimento do que esses juízes e procuradores estavam dizendo e fazendo enquanto pensavam que ninguém estava ouvindo. As reportagens de hoje mostram, entre outros elementos, que os procuradores da Lava Jato falavam abertamente sobre seu desejo de impedir a vitória eleitoral do PT e tomaram atitudes para atingir esse objetivo. E que o juiz Sergio Moro colaborou de forma secreta e antiética com os procuradores da operação para ajudar a montar a acusação contra Lula. Tudo isso apesar das sérias dúvidas internas sobre as provas que fundamentaram essas acusações e enquanto o juiz continuava a fingir ser o árbitro neutro neste jogo. O único papel do Intercept Brasil na obtenção desse material foi seu recebimento por meio de nossa fonte, que nos contatou há diversas semanas, bem antes da notícia da invasão do celular do ministro Moro, divulgada nesta semana, na qual o ministro afirmou que não houve captação de conteúdo, e nos informou de que já havia obtido todas as informações e estava ambiciosa para repassá-las a jornalistas.
Informar a sociedade questões de interesse público e expor transgressões foram os princípios que nos guiaram durante essa investigação, e continuarão sendo conforme continuarmos a noticiar a enorme quantidade de dados a que tivemos acesso. O enorme volume do acervo, assim como o fato de que vários documentos incluem conversas privadas entre agentes públicos, nos obriga a tomar decisões jornalísticas sobre que informações deveriam ser noticiadas e publicadas e quais deveriam permanecer em sigilo. Ao fazer esses julgamentos, empregamos o padrão usado por jornalistas em democracias ao redor do mundo. As informações que revelam transgressões ou engodos por parte dos poderosos devem ser noticiadas, mas as que são puramente privadas e infringiriam o direito legítimo à privacidade ou outros valores sociais devem ser preservadas. A bem da verdade, ao produzir reportagens a partir desses arquivos, somos guiados pela mesma argumentação que levou boa parte da sociedade brasileira. Aí incluídos alguns jornalistas, comentaristas políticos e ativistas. Aplaudir a publicidade determinada pelo então juiz Moro das conversas telefônicas privadas entre a presidente Dilma Rousseff e seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva, em que discutiam a possibilidade do ex-presidente se tornar ministro da Casa Civil, logo reproduzidas por inúmeros veículos de mídia. A divulgação dessas ligações privadas foi crucial para virar a opinião do público contra o PT, ajudando a preparar o terreno para o impeachment de Dilma em 2016 e a prisão de Lula em 2018. O princípio invocado para justificar essa divulgação foi o mesmo que estamos aderindo em nossas reportagens sobre esse acervo. O de que uma democracia é mais saudável quando ações de relevância levadas a cabo em segredo por figuras políticas poderosas são reveladas ao público. Mas a divulgação feita por Moro e diversos veículos da imprensa dos diálogos privados entre Lula e Dilma incluíam não apenas revelações de interesse público, mas também comunicações privadas de Lula sem qualquer relevância para a sociedade. O que levou muitas pessoas a argumentarem que a divulgação tinha o propósito de constranger pessoalmente o ex-presidente. Ao contrário deles, o Intercept decidiu manter reservada qualquer comunicação ou informação relacionada a Moro, Dallagnol e outros indivíduos que seja de natureza puramente privada e, portanto, desprovida de real interesse público. Nós tomamos medidas para garantir a segurança deste acervo fora do Brasil, para que vários jornalistas possam acessá-lo, assegurando que nenhuma autoridade de qualquer país tenha capacidade de impedir a publicação dessas informações. Ao contrário do que tem como regra, o Intercept não solicitou comentários de procuradores e outros envolvidos nas reportagens para evitar que eles atuassem para impedir sua publicação e porque os documentos falam por si. Entramos em contato com as partes mencionadas imediatamente após publicarmos as matérias, que atualizaremos com os comentários assim que forem recebidos. Tendo em vista o imenso poder dos envolvidos e o grau de sigilo com que eles operam, até agora, a transparência é crucial para que o Brasil tenha um entendimento claro do que eles realmente fizeram. A liberdade de imprensa existe para jogar luz sobre aquilo que as figuras mais poderosas de nossa sociedade fazem às sombras. Parte 2. Em chats privados, procuradores reagiram indignados ao saber que ex-presidente falaria à Folha e celebraram quando a ação do Partido Novo impediu a entrevista. Um extenso lote de arquivos secretos revela que os procuradores da Lava Jato, que passaram anos insistindo que são apolíticos, tramaram para impedir que o Partido dos Trabalhadores, o PT, ganhasse a eleição presidencial de 2018, bloqueando ou enfraquecendo uma entrevista pré-eleitoral com Lula com o objetivo explícito de afetar o resultado da eleição. Os arquivos, a que o Intercept teve acesso com exclusividade, contém, entre outras coisas, mensagens privadas e de grupos da Força Tarefa no aplicativo Telegram. Neles, os procuradores da Força Tarefa em Curitiba, liderados por Deltan Dallagnol,
discutiram formas de inviabilizar uma entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à colunista da Folha de São Paulo Mônica Bergamo, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski porque, em suas palavras, ela pode eleger o dado ou permitir a volta do PT ao poder. Os procuradores, que por anos garantiram não ter motivações políticas ou partidárias, manifestaram repetidamente nos chats a preocupação de que a entrevista, a ser realizada a menos de 2 semanas do primeiro turno das eleições, ajudaria o candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad. Por isso, articularam estratégias para derrubar a decisão judicial de 28 de setembro de 2018, que a liberou. Ou, caso ela fosse realizada, para garantir que fosse estruturada de forma a reduzir seu impacto político e, assim, os benefícios eleitorais ao candidato do PT. Essas discussões ocorreram no mesmo dia em que o STF acatou o pedido de entrevista da Folha de São Paulo, conforme noticiado no Consultor Jurídico. Na decisão, o ministro, Ricardo Lewandowski, citou que o plenário do STF garantiu a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. Os diálogos demonstram que os procuradores não são atores apartidários e apolíticos, mas, sim, parecem motivados por convicções ideológicas e preocupados em evitar o retorno do PT ao poder. As conversas fazem parte de um lote de arquivos secretos enviados ao Intercept por uma fonte anônima há algumas semanas, bem antes da notícia da invasão do celular do ministro Moro, divulgada nesta semana, na qual o ministro afirmou que não houve captação de conteúdo. O único papel do Intercept foi receber o material da fonte, que nos informou que já havia obtido todas as informações e estava ambiciosa para repassá-las a jornalistas. A declaração conjunta dos editores do T-Intercept e do Intercept Brasil, clique para ler o texto completo, explica os critérios editoriais usados para publicar esses materiais, incluindo nosso método para trabalhar com a fonte anônima. Pode eleger o Haddad. Naquele dia, a comoção teve início às 10 horas da manhã, assim que o grupo soube da decisão de Lewandowski. O ministro ressaltou que os argumentos usados para impedir a entrevista de Lula na prisão eram claramente inválidos, uma vez que com frequência entrevistas são concedidas por condenados por crimes de tráfico, homicídio ou criminosos internacionais, sendo este um argumento inidôneo para fundamentar o indeferimento do pedido de entrevista. Assim, levando em conta que Lula não se encontra em estabelecimento prisional, em que pode existir eventual risco de rebelião e tampouco se encontra sob o regime de incomunicabilidade, o ministro decidiu em favor da entrevista. Um clima de revolta e pânico se espalhou entre os procuradores. Acreditando se tratar de uma conversa privada que jamais seria divulgada, eles deixaram explícitas suas motivações políticas. A procuradora Laura Tesler logo exclamou: "Que piada! Revoltante! Lá vai o cara fazer palanque na cadeia. Um verdadeiro circo." E depois de Mônica Bergamo, pela isonomia, devem vir tantos outros jornalistas. E a gente aqui fica só fazendo papel de palhaço com um Supremo desse. Uma outra procuradora, Isabel Groba, respondeu com apenas uma palavra e várias exclamações: "Mafiosos." Ponto. Após uma hora, Tesler deixou explícito que deixava os procuradores tão preocupados. Sei lá. Mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad. Enquanto essas mensagens eram trocadas no grupo dos procuradores da Lava Jato, Dallagnol estava conversando em paralelo com uma amiga e confidente identificada no seu Telegram apenas como Carol PGR, cuja identidade não foi confirmada pelo Intercept. Lamentando a possibilidade de Lula ser entrevistado antes das eleições, os dois estavam expressamente de acordo que o objetivo principal era impedir o retorno do PT à presidência e concordaram que rezariam para que isso não ocorresse. Carol PGR. 11 horas e 22 minutos. Deltan,
Meu amigo. Carol PGR. 11h22. Toda a solidariedade do mundo a você nesse episódio da Coger. Estamos num trem desgovernado e não sei o que nos espera. Carol PGR. 11h22. A única certeza é que estaremos juntos. Carol PGR. 11h24. Ando muito preocupada com uma possível volta do PT, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. Deltan Dallagnol. 13h34. Valeu, Carol. 13h34. Reza sim. 13h34. Precisamos como país. Não se trata de uma confissão isolada. Toda a discussão, que se estendeu por várias horas, parece mais uma reunião entre estrategistas e operadores antípode do que uma conversa entre procuradores supostamente imparciais. Descartada a possibilidade de impedir a entrevista, eles passaram a debater qual formato traria menos benefícios políticos para Lula. Uma entrevista sós com Mônica Bergamo, ou uma coletiva de imprensa com vários jornalistas. Januário Paludo, por exemplo, propôs as seguintes medidas. Plano A. Tentar recurso no próprio STF, possibilidade 0. Plano B. Abrir para todos fazerem a entrevista no mesmo dia. Vai ser uma zona, mas diminui a chance da entrevista ser direcionada. Outro procurador, Haddad Ribeiro Costa, sugeriu expressamente que a Polícia Federal manobrasse para que a entrevista fosse feita depois das eleições, já que não havia indicação explícita da data em que ela deveria ocorrer. Dessa forma, seria possível evitar a entrevista sem descumprir a decisão. Haddad Costa. 12h02. Não tem data. Sua Polícia Federal agendar para a DPS das eleições. Estará cumprindo a decisão. 12h03. E se forçarem antes, desnuda ainda mais o caráter eleitoreiro. Uma coletiva de imprensa, além de diluir o foco da entrevista, ainda traria a vantagem de possivelmente inviabilizá-la operacionalmente, como pontuou o procurador Júlio Noronha horas depois. Ele também sugeriu abrir a entrevista a outros presos para reduzir a repercussão. Júlio Noronha. 17h43. Como o Leua já autorizou, acho que só há dois cenários. A. A entrevista só para a FSP, possivelmente com circo armado e preparado. B. Tentar ampliar para outros, para o Ciro ser menor armado e preparado, com a chance de, com a possível confusão, não acontecer. Quando a entrevista foi finalmente autorizada, em abril passado, a Polícia Federal, agora sob o comando do ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, o ex-juiz que havia condenado Lula à prisão, tentou transformá-la numa coletiva de imprensa. Um pedido del país acatado por Lewandowski finalmente pôs o plano por terra, em nenhum trecho da conversa Dallagnol, que participou de forma ativa das discussões, ou qualquer outro procurador, indicou desconforto com as motivações políticas explícitas das estratégias da acusação. Mais do que isso, esse grupo de Telegram, ativo por meses, sugere que esse tipo de cálculo político era rotineiro nas decisões da força-tarefa. Em um momento, um dos procuradores citou um artigo publicado no site O Antagonista informando que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, não pretendia recorrer da decisão autorizando a entrevista. Os procuradores especularam imediatamente sobre as causas da escolha de Dodge. Haddad Costa. 17h15. Ela já está pensando em indicar ao STF caso Haddad ganhe. 17h16. Absurdo. Laura Tesler. 17h16. Que palhaçada. Adora jogar para a plateia. Quer ganhar o apoio da imprensa o nome dela. Parte das discussões tratava também de vazar uma eventual petição para veículos de imprensa. Paulo Galvão.
20h09. Passaram a petição da entrevista para o antagonista. 20h09. VCS querem passar para a Globo. Os procuradores da Força Tarefa estavam tão alarmados com a possibilidade de uma entrevista de Lula levar o PT à vitória que compartilharam um artigo irônico do antagonista. Publicado naquele dia, o texto sugeria que, num eventual governo Haddad, Lula sai da cadeia e os procuradores da Lava Jato entram no lugar dele. Os receios dos procuradores, porém, foram logo acalmados. Às 22h49 do mesmo dia, o procurador Júlio Noronha compartilhou mais uma reportagem do antagonista, dessa vez com uma boa notícia. Partido Novo recorre ao STF contra entrevista de Lula. Uma hora depois, o clima era de comemoração. O ministro do STF Luiz Fux concedeu uma liminar contra a entrevista, atendendo ao pedido do Partido Novo. Na decisão, o ministro diz que se faz necessária a relativização excepcional da liberdade de imprensa. Januário Paludo foi taxativo. Devemos agradecer a nossa PGR. Partido Novo. Os procuradores não demonstraram preocupação com o fato de um ministro do STF ter poder para suspender a liberdade de imprensa. Ou de que um partido que se diz liberal entrou com um pedido nesse sentido. Pelo contrário, os procuradores comemoraram a proibição. Januário Paludo. 23h41. Eu fiquei sabendo agora. Deltan. 23h41. RS. Haddad Costa. 23h42. O clima no STF deve estar ótimo. Januário Paludo. 23h42. Vai ser uma guerra de liminares. Por anos, a Lava Jato foi acusada de operar com motivações políticas, partidárias e ideológicas, e não jurídicas. A Força Tarefa vem negando isso de forma veemente. Agora que suas conversas estão se tornando públicas, a população terá a oportunidade de decidir por si mesma. As discussões do dia 28 de setembro trazem indícios significativos de que a Força Tarefa não é o grupo apolítico e apartidário de luta anticorrupção que os procuradores e seus aliados na mídia tentam pintar. Ao contrário do que tem como regra, o Intercept não solicitou comentários de procuradores e outros envolvidos nas reportagens, para evitar que eles atuassem para impedir sua publicação e porque os documentos falam por si. Entramos em contato com as partes mencionadas imediatamente após publicarmos as matérias, que atualizaremos com os comentários assim que forem recebidos. Parte 3. Uma reportagem de 2010 trouxe alívio aos procuradores para levar adiante a acusação. E o PowerPoint. Contra o ex-presidente. Faltavam apenas 4 dias para que a denúncia que levaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão fosse apresentada, mas o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba tinha dúvidas sobre a solidez da história que contaria ao juiz Sergio Moro. A apreensão de Deltan Dallagnol, que, junto com outros 13 procuradores, revirava a vida do ex-presidente havia quase um ano, não se devia a uma questão banal. Ele estava inseguro justamente sobre o ponto central da acusação que seria assinada por ele e seus colegas. Que Lula havia recebido de presente um apartamento triplex na praia do Guarujá após favorecer a empreiteira Osa em contratos com a Petrobras. As conversas fazem parte de um lote de arquivos secretos enviados ao Intercept por uma fonte anônima há algumas semanas. Bem antes da notícia da invasão do celular do ministro Moro, divulgada nesta semana, na qual o ministro afirmou que não houve captação de conteúdo. O único papel do Intercept foi receber o material da fonte, que nos informou que já havia obtido todas as informações e estava ambiciosa para repassá-las a jornalistas. A declaração conjunta dos editores do T-Intercept e do Intercept Brasil. Clique para ler o texto completo, explica os critérios editoriais usados para publicar esses materiais,
incluindo nosso método para trabalhar com a fonte anônima. No dia 9 de setembro de 2016, precisamente às 21h36 daquela sexta-feira, Deltan Dallagnol enviou uma mensagem a um grupo batizado de Incendiários Rouge, formado pelos procuradores que trabalhavam no caso. Ele digitou: falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal e indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre Petrobras e enriquecimento. E depois que me falaram tô com receio da história do apto. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua. As matérias de jornais a que o procurador se referiu são as dezenas citadas na peça de acusação. Dallagnol fazia sua última leitura da denúncia e debatia o texto com o grupo, analisando ponto a ponto cada item que seria oferecido à 13ª Vara de Curitiba, onde Sergio Moro atuava como juiz. Naquele dia, ninguém respondeu à dúvida de Dallagnol. Se o apartamento triplex poderia ser apontado como propina para Lula nos casos de corrupção na Petrobras. O documento seria anunciado ao público, com direito a um hoje famoso PowerPoint, dali a poucos dias. Sem essa ligação, o caso não poderia ser tocado em Curitiba, onde apenas ações relacionadas à empresa eram objeto de investigação. A ligação do apartamento com a corrupção na petrolífera tinha gerado uma guerra jurídica nos primeiros meses daquele 2016. De um lado, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Do outro, a Força Tarefa de Curitiba. Caso o caso ficasse em São Paulo, não seria julgado por Sergio Moro, o atual ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-juiz que ajudou a coordenar a operação quando era o encarregado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, como mostram diálogos revelados pelo Intercept. O MPSP já investigava o caso Bancolp muito antes de Curitiba. Em uma disputa que envolveu até mesmo o Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato tentava tirar o caso das mãos dos paulistas para denunciar e julgar Lula em Curitiba. Para isso, o imóvel de Lula precisaria obrigatoriamente ter relação com a corrupção na Petrobras. Não era o entendimento dos promotores de São Paulo. Em março de 2016, ao recorrerem de uma decisão judicial que jogava o caso nas mãos de Dallagnol, eles disseram: em 2009 e 2010 não se falava de escândalo na Petrobras. Em 2005, quando o casal presidencial, em tese, começou a pagar pela cota parte do imóvel, não havia qualquer indicação do escândalo do Petrolão. Ao contrário, estávamos no período temporal referente ao escândalo do Mensalão. Não é possível presumir genericamente sem conhecer detidamente as investigações que tramitam perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba que tudo tenha partido de corrupção na estatal envolvendo desvio de recursos federais. Mas a Lava Jato venceu e, pouco tempo depois, os procuradores conseguiram tirar o caso de São Paulo alegando que o caso do triplex tinha, sim, envolvimento com a Petrobras. Agora, com a revelação das conversas secretas do grupo da Lava Jato, descobre-se que os procuradores blefaram. Eles não tinham certeza dessa relação nem mesmo poucas horas antes de apresentarem a denúncia. E, assim, o caso parou no colo do aliado Sergio Moro. Tesão demais essa matéria. Vou dar um beijo em quem achou. Cerca de 24 horas depois, no sábado, 10, quando aparentemente chegou ao item 191 do documento, que teria, em sua redação final, 274 itens, Dallagnol vibrou com o que leu. Ele escreveu, às 22h45. Tesão demais essa matéria do Globo de 2010. Vou dar um beijo em quem de ver CS achou isso. A reportagem a qual ele se referia. Caso Bancolp. Triplex do casal Lula está atrasado. Foi a primeira a tratar do apartamento no Guarujá, muito antes da Lava Jato. Sem mencionar UAS ou Petrobras,
Ela dizia apenas que a falência da cooperativa que construiu o prédio poderia prejudicar o casal Lula. Seguiu-se então uma série de mensagens de Dallagnol a respeito da reportagem. Deltan Dallagnol. 23h05. Sabemos qual a fonte da matéria? Será que não vale perguntar para a repórter, a Tatiana Fará, qual foi a fonte dela? O procurador certamente quis escrever fonte, 23h05. Acho que vale. Informalmente e, se ela topar, dá para ouvi-la. 23h05. Porque se ele já era dono em 2010 do triplex. A reportagem é um tesão, mas se convertermos em testemunho pode ser melhor. 23h06. Podemos fazer contato via SICOM, topam. 23h06. Vou pedir para ASCOM contato. No mesmo minuto, Dallagnol foi a outro chat no Telegram em que além dele estavam apenas os 2 assessores de imprensa da operação em Curitiba. Conseguem para mim o contato da repórter que fez essa matéria? Ele teclou. Pede celular, please. Precisamos meio que urgente, insistiu, às 23h55. Sem perceber que um dos assessores já enviara o número da jornalista. Mesmo antes de ter o telefone, no entanto, Dallagnol já parecia aliviado quando retornou ao grupo Incendiários Hoje, em que postou às 23h08. VCS não tem mais a mesma preocupação que tinham quanto ao imóvel, certo? Pergunto porque estou achando top e não estou com aquela preocupação. Acho que os leads do apto tem que ser didático TB. Imagino o mesmo do Lula, balões ao redor do balão central, ou seja, evidências ao redor da hipótese de que ele era o dono, já sugerindo a ideia para o PowerPoint que apresentaria aos jornalistas dali a alguns dias. Quando voltou ao grupo com os assessores e viu que o número de telefone havia sido enviado, ele imediatamente encaminhou o contato aos procuradores Roberson Pozobon e Júlio Noronha, junto com um pedido e algumas orientações. Deltan Dallagnol. 23h56. VCS ligam para ela? 23h57. Na ligação tem que ser totalmente respeitoso e deferencial em relação ao sigilo de fonte. 23h58. Tem que dizer que viram, queriam parabenizar pela matéria, e que, respeitado o dito de fonte, caso não seja o caso de manter o sigilo, se ela poderia indicar quem foi a fonte, ainda que ápice eventual conferência ou conversa com as fontes. Pelo diálogo no grupo Incendiários Hoje, não é possível saber se Pozobon ou Noronha fizeram o que lhes foi pedido. Mas a reportagem seria mencionada ainda outra vez nas conversas privadas, agora a 2 dias da entrevista em que a denúncia contra Lula seria apresentada. No dia seguinte, véspera da denúncia, foi a vez do procurador Januário Paludo se lembrar da matéria do Globo num outro chat, intitulado Filhos do Januário 1. Conversei com a Tatiana Fará de Melo, que fez a reportagem em 2010 sobre o triplex. Ela realmente confirmou que foi para Guarujá. Lá colheu diversas informações sobre os empreendimentos da Bancoop. A matéria era para ser sobre a Bancoop e o calote dado nos mutuários. Em Guarujá, conversando com funcionários da obra, que ainda estava no esqueleto, é que ela descobriu que o triplex seria do Lula. Ela manteve contato com a assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, que confirmou a informação. Toda a parte documental, como e-mail e outros dados, foram inutilizados quando ela saiu do Globo. Acho que podemos tomar por termo o depoimento. Marco uma vida e pronto, escreveu o procurador às 17h40. Boa demais, Jean, respondeu imediatamente Pozobon. Mas outro procurador, Carlos Fernando dos Santos Lima, pediu prudência. Creio que tomar depoimento de jornalista não é conveniente. Os problemas da prova que Moro chamou de bastante relevante. A reportagem do Globo não foi um item trivial nesse caso. Além de figurar na denúncia como prova de que o triplex era de fato do casal Lula,
foi usada na sentença assinada por Sergio Moro. Sobre ela, o juiz escreveu: a matéria em questão é bastante relevante do ponto de vista probatório. Mas a reportagem não bate com a menos 2 pontos do que é dito na denúncia do MPF. O texto do Globo atribui o triplex a Lula e, para comprovar isso, usa a declaração do então candidato à reeleição apresentada à Justiça Eleitoral em 2006. Ela afirma o seguinte: participação cooperativa habitacional apartamento em construção no Guarujá. SP maio 2005. R$ 47,69, 5,38 já pagos. Em tese, a cota poderia ser usada para qualquer apartamento. A defesa de Lula alegaria mais tarde que se tratava de uma unidade simples. O que é certo é que a palavra triplex não aparece na lista de bens do político usada pelo Globo. A segunda inconsistência poderia ter sido percebida pelos procuradores com uma leitura atenta da própria reportagem. A matéria do Globo atribuiu a Lula a propriedade de um triplex na Torre B, o prédio dos fundos do condomínio. Isso fica claro na matéria. A segunda torre, a Torre A, se construída como informa a planta do empreendimento, lançado no início dos anos 2000, pode acabar com parte da alegria de Lula. O prédio ficará na frente do imóvel do presidente, atrapalhando a vista para o mar do Guarujá, cidade do litoral paulista. Na denúncia feita pela Lava Jato, no entanto, os procuradores afirmam que o triplex de Lula fica na Torre A, que ainda não existia quando a reportagem foi publicada. Mas, no item 191 da denúncia assinada pelos 14 procuradores, há o seguinte trecho, citando a reportagem do Globo. Essa matéria dava conta de que o então presidente Lula e Marisa Letícia seriam contemplados com uma cobertura triplex, com vista para o mar, no referido empreendimento. Segundo a apuração do jornal, isso não é verdade. A reportagem diz claramente que o casal Lula da Silva perderia a vista para o mar com a construção da Torre A, que seria erguida à frente da Torre B, portanto, em frente ao triplex que o Globo atribuiu a Lula. A Lava Jato usou a reportagem como prova de que o apartamento era, sim, uma propriedade ou uma aspiração da família presidencial, mas indicou outro imóvel na denúncia. Uma evidência de que a investigação foi imprecisa num dos pontos mais cruciais da acusação. Na definição do imóvel que materializaria a propina que Lula teria recebido da empreiteira. Ao longo de semanas, nós tentamos contatos com fontes que poderiam ter acesso à troca de e-mails entre a assessoria do petista e a repórter do jornal, mas não obtivemos sucesso. Enquanto o Globo alega que os e-mails foram inutilizados, a assessoria diz não ter guardado cópia. Uma terceira dúvida, portanto, ainda permanece. A reportagem diz que Lula era dono de um triplex no prédio, mas diz que a assessoria da presidência confirmou que o petista tinha um imóvel no local. O que é verdade? A cota estava declarada em seu imposto de renda. Sem os e-mails, não há como saber se o Globo inquiriu Lula sobre o triplex ou apenas sobre um imóvel, ou se a assessoria do petista tomou uma coisa por outra. E, sem querer, abasteceu a denúncia que viria contra Lula anos depois. Ainda que a localização do triplex na Torre B pareça irrelevante para a acusação por lavagem de dinheiro, ela deveria ao menos colocar em dúvida o valor de prova da reportagem, mencionada por Moro como um dos argumentos para a condenação de Lula. A denúncia é baseada em muita prova indireta de autoria, mas não caberia dizer isso. Na véspera da denúncia, Dallagnol voltou ao celular e comentou mais uma vez sobre a peça de acusação, analisando a qualidade das provas que eles tinham em mãos. A opinião pública é decisiva e é um caso construído com prova indireta e palavra de colaboradores contra um ícone que passou incólume pelo mensalão. Ele teclou no grupo Filhos do Januário 1. No dia seguinte, quarta-feira, 14, a Lava Jato mostraria sua primeira denúncia contra Lula, numa entrevista coletiva em uma sala de reuniões de um hotel de luxo em Curitiba. O triplex
Segundo a Lava Jato, reformado pela UAS e doado ao político como propina em contratos da empreiteira com a Petrobras. Era a peça central da denúncia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Dallagnol voltaria ao assunto numa conversa privada com o então juiz Sergio Moro, em 16 de setembro, 2 dias após a denúncia. O procurador estava sendo duramente criticado por parte da opinião pública, que alegava fragilidade na denúncia. Tinha virado, também, alvo de chacotas e memes pelo PowerPoint que apresentou na entrevista coletiva. O coordenador da Lava Jato escreveu a Moro: a denúncia é baseada em muita prova indireta de autoria, mas não caberia dizer isso na denúncia e na comunicação evitamos esse ponto. Depois, entrou em detalhes técnicos. Não foi compreendido que a longa exposição sobre o comando do esquema era necessária para imputar a corrupção para o ex-presidente. Muita gente não compreendeu por que colocamos ele como líder para imperar 3,7 mm de lavagem, quando não foi por isso, e sim para imputar 87 mm de corrupção. Em privado, Dallagnol confirmava a Moro que a expressão usada para se referir a Lula durante a apresentação à imprensa líder máximo do esquema de corrupção, era uma forma de vincular ao político os 87 milhões de reais pagos em propina pela UAS em contratos para obras em 2 refinarias da Petrobras. Uma acusação sem provas, ele mesmo admitiu, mas que era essencial para que o caso pudesse ser julgado por Moro em Curitiba. Preocupado com a repercussão pública de seu trabalho. Uma obsessão do procurador, como demonstra a leitura de diversas de suas conversas, ele prossegue. Ainda, como prova indireta, juristas como Lenil Streck e Reinaldo Azevedo falam de falta de provas. Creio que isso vai passar só quando eventualmente a página for virada para a próxima fase, com o eventual recebimento da denúncia, em que talvez caiba, se entender pertinente no contexto da decisão, abordar esses pontos, escreveu a Sergio Moro. 2 dias depois, Moro afagaria o procurador. Definitivamente, as críticas à exposição de VCS são desproporcionais. Siga firme. Menos de 1 ano depois, o juiz condenaria Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. Ao contrário do que tem como regra, o Intercept não solicitou comentários de procuradores e outros envolvidos nas reportagens, para evitar que eles atuassem para impedir sua publicação e porque os documentos falam por si. Entramos em contato com as partes mencionadas imediatamente após publicarmos as matérias, que atualizaremos com os comentários assim que eles sejam recebidos. Parte 4. Moro sugeriu trocar a ordem de fases da Lava Jato. Cobrou novas operações, deu conselhos e pistas e antecipou ao menos uma decisão. Mostram conversas privadas ao longo de 2 anos. Sergio Moro e Deltan Dallagnol trocaram mensagens de texto que revelam que o então juiz federal foi muito além do papel que lhe cabia quando julgou casos da Lava Jato. Em diversas conversas privadas, até agora inéditas, Moro sugeriu ao procurador que trocasse a ordem de fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas operações, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação, antecipou ao menos uma decisão, criticou e sugeriu recursos ao Ministério Público e deu broncas em Dallagnol como se ele fosse um superior hierárquico dos procuradores e da Polícia Federal. Talvez fosse o caso de inverter a ordem das 2 planejadas, sugeriu Moro a Dallagnol, falando sobre fases da investigação. Não é muito tempo sem operação? Questionou o atual ministro da Justiça de Jair Bolsonaro após um mês sem que a força-tarefa fosse às ruas. Não pode cometer esse tipo de erro agora, repreendeu, se referindo ao que considerou uma falha da Polícia Federal. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar informação. Estou então repassando. A fonte seria, sugeriu, indicando um caminho para a investigação. Deveríamos rebater oficialmente? Perguntou, no plural, em resposta a ataques do Partido dos Trabalhadores contra a Lava Jato.
As conversas fazem parte de um lote de arquivos secretos enviados ao Intercept por uma fonte anônima há algumas semanas, bem antes da notícia da invasão do celular do ministro Moro, divulgada nesta semana, na qual o ministro afirmou que não houve captação de conteúdo. O único papel do Intercept foi receber o material da fonte, que nos informou que já havia obtido todas as informações e estava ambiciosa para repassá-las a jornalistas. A declaração conjunta dos editores do T-Intercept e do Intercept Brasil, clique para ler o texto completo, explica os critérios editoriais usados para publicar esses materiais, incluindo nosso método para trabalhar com a fonte anônima. A Constituição brasileira estabeleceu o sistema acusatório no processo penal, no qual as figuras do acusador e do julgador não podem se misturar. Nesse modelo, cabe ao juiz analisar de maneira imparcial as alegações de acusação e defesa, sem interesse em qual será o resultado do processo. Mas as conversas entre Moro e Dallagnol demonstram que o atual ministro se intrometeu no trabalho do Ministério Público, o que é proibido. E foi bem recebido, atuando informalmente como um auxiliar da acusação. A atuação coordenada entre o juiz e o Ministério Público por fora de audiências e autos, ou seja, das reuniões e documentos oficiais que compõem um processo, fere o princípio de imparcialidade previsto na Constituição e no Código de Ética da Magistratura, além de desmentir a narrativa dos atores da Lava Jato de que a operação tratou acusadores e acusados com igualdade. Moro e Dallagnol sempre foram acusados de operarem juntos na Lava Jato, mas não havia provas explícitas dessa atuação conjunta. Até agora, Moro negou em diversas oportunidades que trabalhava em parceria com o MPF. Vamos colocar uma coisa muito clara, que se ouve muito por aí que a estratégia de investigação do juiz Moro. Eu não tenho estratégia de investigação nenhuma. Quem investiga ou quem decide o que vai fazer e tal é o Ministério Público e a Polícia Federal. O juiz é reativo. A gente fala que o juiz normalmente deve cultivar essas virtudes passivas. E eu até me irrito às vezes. Vejo crítica um pouco infundada ao meu trabalho, dizendo que sou juiz investigador, desafiou, numa palestra que proferiu em março de 2016. Desde o início da operação, em 2013, Dallagnol e o MPF tentaram passar uma imagem de que Moro atuava com imparcialidade e distância dos acusadores. Sempre avaliou os pedidos do Ministério Público de modo imparcial e técnico, escreveu o procurador, sobre o então juiz, em seu livro de memórias. A Procuradoria-Geral da República endossou essa narrativa. Assim, inviável a declaração de nulidade de todos os atos praticados no curso da ação penal processada e julgada pelo Juízo Criminal Federal de Curitiba, que se manteve imparcial durante toda a marcha processual, escreveu a PGR em parecer pró-Moro. Mas a proximidade com o juiz facilitou o trabalho do Ministério Público, e o próprio Dallagnol já admitiu isso. Demos a sorte de que o caso caísse nas mãos de um juiz como Sergio Moro, escreveu Dallagnol no Twitter e no seu livro. Os diálogos. Viram isso? Escreveu no Telegram Atade Ribeiro Costa, um dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná. PQP, respondeu Roberson Pozobon, membro da equipe do Grupo FT-MPF Curitiba 2. No qual procuradores da Lava Jato de Curitiba discutiam estratégias para as investigações que transformaram a política brasileira. As mensagens eram uma reação à notícia. Diretor da Odebrecht que acompanhava Lula em suas viagens será solto hoje, publicada naquele 16 de outubro de 2015 no blog de Lauro Jardim, do Globo. Minutos depois, Dallagnol usou o chat privado do Telegram para discutir o assunto com Moro, até então responsável por julgar os casos da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. Caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair, e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota.
seria possível apreciar hoje. Escreveu Dallagnol. Não creio que conseguiria ver HJ. Mas pensem bem se é uma boa ideia, alertou então o juiz. 9 minutos depois, Moro deu outra dica ao procurador. Teriam que ser fatos graves. Depois de ouvir a sugestão, Dallagnol repassou a mensagem de Moro para o grupo de colegas de força-tarefa. Falei com o Russo, anunciou, usando o apelido do juiz entre os procuradores. Em seguida, os investigadores da Lava Jato passaram a discutir estratégias para reverter a decisão, mas Alencar não seria preso novamente, numa demonstração clara de que os diálogos entre Moro e Dallagnol influenciaram diretamente os desdobramentos da operação. Um mês depois, Sergio Moro enviou uma questão a Deltan Dallagnol pelo Telegram. Olha, está um pouco difícil de entender umas coisas. Porque o MPF recorreu das condenações dos colaboradores Augusto, Barusco e Mario Goisnac ao penal 501.233.104. O efeito prático é impedir a execução da pena, reclamou a Dallagnol. Em teoria, o juiz não deveria ter interesse em resultados do processo, como, por exemplo, o aumento ou redução de penas de um acusado. Nem muito menos tirar satisfação com o Ministério Público fora dos autos. Num despacho publicado às 14h01, o juiz chamou o recurso do MPF de obscuro. Minutos depois, às 14h08, Dallagnol respondeu pelo Telegram. Moro rebateu, também pelo aplicativo de mensagens. Na minha opinião, está provocando confusão. E o efeito prático será jogar para as calendas existência da execução das penas dos colaboradores. Em 21 de fevereiro de 2016, Moro se intrometeu no planejamento do MP de forma explícita. Olá, diante dos últimos desdobramentos, talvez fosse o caso de inverter a ordem das duas planejadas, afirmou Moro, numa provável menção às fases seguintes da Lava Jato. Dallagnol disse que haveria problemas logísticos para acatar a sugestão. No dia seguinte, ocorreu a 23ª fase da Lava Jato, a Operação Acarajé. Dias depois, Moro cometeu um deslize de linguagem que revela como a acusação e o juiz, que deveria avaliar e julgar o trabalho do MP, viraram uma coisa só. O que acha dessas notas malucas do diretor nacional do PT? Deveríamos rebater oficialmente. Ou pela JUF? Escreveu o juiz em 27 de fevereiro, usando a primeira pessoa do plural, dando a entender que as reações do juiz e do MP deveriam ser coordenadas. Em 31 de agosto de 2016, Moro mais uma vez escancarou seu papel de aliado dos acusadores ao questionar o ritmo das prisões e apreensões. Não é muito tempo sem operação? Perguntou então o juiz ao procurador às 18h44. A última fase da Lava Jato havia sido realizada há 29 dias antes. A operação Resta 1, com foco na empreiteira Queiroz Galvão. A periodicidade e até mesmo a realização de operações não deveria ser motivo de preocupação do juiz, mas Moro trabalhava com Dallagnol para impulsionar as ações do Ministério Público, como comprovam os diálogos e comentários habituais nas conversas entre os dois. É sim, respondeu Dallagnol mais tarde. A operação seguinte ocorreu 3 semanas depois. Estou repassando. A fonte seria: o ministro da Justiça de Bolsonaro parece ter cruzado a fronteira que separa juiz e investigador numa conversa de 7 de dezembro de 2015. Quando ele passou informalmente uma pista sobre o caso de Lula para que a equipe do MP investigasse. Então, seguinte, fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodada por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex-presidente. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar informação. Estou então repassando. A fonte seria: escreveu Moro. Obrigado. Faremos contato, respondeu Dallagnol pouco depois. E seriam dezenas de imóveis,
acrescentou o juiz. O procurador disse que ligou para a fonte, mas ela não quis falar. Estou pensando em fazer uma intimação oficial até, com base em notícia apócrifa, cogitou Dallagnol. Ao que tudo indica, o procurador estava considerando criar uma denúncia anônima para justificar o depoimento da fonte ao MP. O juiz Sergio Moro poderia condenar a solução, ou ficar quieto. Mas endossou a gambiarra. Melhor formalizar então, escreveu Moro. Mais um sinal de que ele trabalhava em coordenação com a acusação veio numa troca de mensagens em 13 de março de 2016, quando manifestações contra o governo de Dilma Rousseff tomaram as ruas. O juiz revela um desejo de limpar o Congresso. Dallagnol. 22h19. E parabéns pelo imenso apoio público hoje. Seus sinais conduzirão multidões, inclusive para reformas de que o Brasil precisa, nos sistemas político e de justiça criminal. Moro. 22h31. Fiz uma manifestação oficial. Parabéns a todos nós. 22h48. Ainda desconfio muito de nossa capacidade institucional de limpar o Congresso. O melhor seria o Congresso se autolimpar, mas isso não está no horizonte. E não sei se o STF tem força suficiente para processar e condenar tantos e tal poderosos. 3 dias depois, Dilma tentaria nomear Lula para a Casa Civil, e Moro divulgaria a famosa conversa gravada entre então presidente e o ex-presidente. Naquela manhã, Dallagnol e Moro conversaram sobre a divulgação dos áudios e se consultaram sobre a estratégia. Dallagnol. 12h44. A decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação, confirma. Moro. 12h58. Qual é a posição do MPF? Dallagnol. 15h27. Abrir. As críticas à divulgação dos áudios foram fortes e, 6 dias depois, o procurador e o juiz ainda discutiam o assunto. Dallagnol. 21h45. A liberação dos grampos foi um ato de defesa. Analisar coisas com índice de privilégio é fácil, mas ainda assim não entendo que tivéssemos outra opção, sob pena de abrir margem para ataques que estavam sendo tentados de todo jeito. Moro. 22h10. Não me arrependo do levantamento do sigilo. Era a melhor decisão. Mas a reação está ruim. Uma semana depois da conversa, porém, Moro pediu desculpas pela decisão. O juiz voltaria a dar conselhos ao MP em 21 de junho de 2016. Deltan Dallagnol apresentou uma prévia impressionante dos indícios de corrupção revelados pela delação de 77 executivos da Odebrecht, que implicavam 150 políticos, incluindo nomes como Michel Temer, Dilma, Lula, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Sérgio Cabral e Geraldo Alckmin. Reservadamente, acredito que a revelação dos fatos e a abertura dos processos deveria ser paulatina para evitar um abrupto pereat mundus, disse Moro, usando a expressão em latim para um ditado do meio jurídico. Acabe-se o mundo, mas, faça-se justiça. Abertura paulatina segundo gravidade e qualidade da prova. Espero que LJ sobreviva ou pelo menos nós, completou. Outro conselho veio em 15 de dezembro de 2016, quando o procurador atualizou o juiz sobre as negociações da delação dos executivos da Odebrecht. Dallagnol. 16h01. Caro, favor não passar para a frente. Favor manter aqui. 9 presidentes, 1 em exercício, 29 ministros, 8 em exercício, 3 secretários federais, 34 senadores, 21 em exercício, 82 deputados, 41 em exercício, 63 governadores, 11 em exercício, 17 deputados estaduais, 88 prefeitos e 15 vereadores. Moro. 18h32. Opinião.
Melhor ficar com os 30% iniciais. Muitos inimigos e que transcendem a capacidade institucional do MP e Judiciário. Não pode cometer esse tipo de erro agora. Em março de 2017, Moro escreveu a Dallagnol para sugerir por baixo dos panos um caminho para a investigação da Lava Jato. O que, na teoria, só poderia ser feito dentro dos autos. Prezado, a deputada Mara Gabrilli mandou o texto abaixo para mim. Podem dar uma checada nisso. Favor manter reservado, disse o então juiz. Seguia-se uma longa mensagem de Gabrilli, do PSDB de São Paulo e atualmente senadora, em que ela sugere que o publicitário Marcos Valério, preso após os processos do Mensalão, fosse ouvido a respeito do assassinato de Celso Daniel, ocorrido em 2002. Daniel era prefeito de Santo André, cidade do ABC paulista, berço político de Lula e do Partido dos Trabalhadores. Menos de uma hora depois, Moro ouviu que o apelo da então deputada seria levado em conta pela Lava Jato. Falei com Diogo, que checará, respondeu Dallagnol, fazendo referência ao procurador Diogo Castor de Matos. 2 meses depois, em 8 de maio de 2017, Curitiba parecia à beira de uma guerra civil. Dali a 2 dias, Lula se sentaria pela primeira vez diante de Moro para depor, como réu, no caso do Triplex. Diante da chegada de caravanas de apoio ao petista e, em menor números, de fãs de Moro e da Lava Jato, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná montou um gigantesco esquema que incluiu até atiradores de elite no dia do julgamento. Em meio ao clima de tensão, Moro disparou uma mensagem a Dallagnol em que, duramente, o cobrava sobre a intenção de adiar em cima da hora o depoimento do ex-presidente. Que história é essa que VCS querem adiar? VCS devem estar brincando, escreveu, às 19h09. Não tem nulidade nenhuma, é só um monte de bobagem, completou. Dallagnol só respondeu no dia seguinte, às 8h41. Passei o dia fora ontem. Defenderemos manter. Falaremos com Nivaldo, ele prometeu. Referia-se a Nivaldo Brunoni, juiz de primeira instância que cobria as férias do relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Pedro Gebran Neto. Naquele mesmo dia, Brunoni rejeitou o pedido da defesa do petista para adiar o interrogatório. 2 dias depois, uma outra conversa que revela o clima de camaradagem entre juiz e acusação. Caro, foram pedidas oitivas na fase do 402, mas fique à vontade, desnecessário dizer, para indeferir. De nossa parte, foi um pedido mais por estratégia, teclou Dallagnol. Moro respondeu antecipando a sua decisão. BLZ, tranquilo. Ainda estou preparando a decisão, mas a tendência é indeferir mesmo. Em 26 de junho, seria a vez de Moro ditar a estratégia para o Ministério Público Federal manter preso João Vacari Neto, tesoureiro do PT que ele condenara, mas que seria absolvido por falta de provas, no dia seguinte, pelo TRF4. Moro. 18h24. Diante das absolvição de Vacari seria talvez conveniente agilizar julgamento do caso dos Skornik no qual ele TB está preso e condenado. Parece que está para aparecer na segunda instância. Dallagnol. 20h54. Providenciamos TB nota de que a PRR vai recorrer. 20h57. Tem outras TB no TRF. Alguma razão especial para apontar esta? Moro. 23h20. Por que Vacari TB foi condenado nesta? A leitura das conversas mostra como Moro e Dallagnol ficaram próximos ao longo dos anos. Entre as últimas mensagens a que o Intercept teve acesso, Moro conversa em tom de amizade com o procurador, que tratava o atual ministro como caro juiz no início dos diálogos. Moro. 15h28. Cara, recebi uma fotos de VC fantasiado de super-homem com um tal de Castor.
Não sei o que faço, mas a Mônica Bergamin está perguntando se você preferiu Superman, ou 2 ou 3. Dalagnol. 22 horas e 47 minutos. KKKKKKK 22 horas e 47 minutos. Tano Face TB? 22 horas e 48 minutos. Se tiver, preciso tirar. Ela está me difamando, era na verdade de princípio que eu estava. RS. Mas também houve momentos tensos entre os dois. Em março de 2016, Moro irritou-se com o que considerou um erro da Polícia Federal. Tremenda bola nas costas da PF, digitou o então juiz. As justificativas apresentadas por Dalagnol não o convenceram. Continua sendo lambança. Não pode cometer esse tipo de erro agora. Um ano depois, Moro, aparentemente irritado com uma das procuradoras da Força Tarefa da Lava Jato, fez um pedido delicado a Dalagnol. Moro. 12 horas e 32 minutos. Prezado, a colega Laura Tesler de VCS é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem. Dalagnol. 12 horas e 42 minutos. Ok, manterei sim, obrigado. Moro não é modelo de juiz imparcial. As conversas entre Moro e Dalagnol enviadas pela fonte anônima compreendem um período de 2 anos entre 2015 e 2017. Já no grupo de procuradores citado neste texto, o FTMPF Curitiba, o conteúdo dos chats totaliza o equivalente a um livro de 1.700 páginas. Juristas ouvidos pelo Intercept disseram que a proximidade entre procuradores e juízes é normal no Brasil. Ainda que seja imoral e viole o Código de Ética dos Magistrados. Pela Constituição, o processo penal brasileiro é acusatório. Na prática, é inquisitivo, cravou Lenils Streck, advogado, jurista, pós-doutor em Direito e professor de Direito Constitucional na Unisinos, no Rio Grande do Sul. O juiz acaba sendo protagonista do processo, age de ofício, ou seja, sem ser provocado por uma das partes, busca provas. Isso acaba fazendo com que o MP, também com postura inquisitiva, acabe encontrando um aliado estratégico no juiz. É um problema anterior, de que a Lava Jato é um sintoma. Aprovado em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Código de Ética da Magistratura Nacional determina, em seu primeiro artigo, que juízes atuem norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade e do segredo profissional, entre outros. O capítulo 3 do Código, que trata exclusivamente da imparcialidade, diz, no artigo 8º, o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. O artigo seguinte determina que o juiz, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento, vedada qualquer espécie de injustificada discriminação. Em várias decisões, o Supremo Tribunal Federal ratificou decisões que proíbem juízes de promover investigações. A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal acusatório. Disso decorre uma separação rígida entre, de um lado, as tarefas de investigar e acusar e, de outro, a função propriamente jurisdicional. Além de preservar a imparcialidade do judiciário, essa separação promove a paridade de armas entre acusação e defesa, em harmonia com os princípios da isonomia e do devido processo legal, diz ementa da ação direta de inconstitucionalidade 5.104, relatada pelo ministro Roberto Barroso.
As conversas sugerem que o juiz deu acesso privilegiado à acusação e ajudou o Ministério Público a construir casos contra os investigados, o que pode ser usado pela defesa dos acusados na Lava Jato. Esse foi, por exemplo, o argumento da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao recorrer da condenação e ao denunciar Sérgio Moro na Comissão de Direitos Humanos da ONU. O juiz Moro atuou com pré-julgamento, pois ele foi o juiz de investigação de Lula, disse o advogado que representou o ex-presidente na ONU, Geoffrey Robertson, na época em que o petista foi condenado em segunda instância. A defesa de Lula vem, sem sucesso, questionando a imparcialidade de Moro no Supremo Tribunal Federal. O juiz brasileiro, em regra, é um juiz formal, mais distante, mas tem mais proximidade com o MPF, porque são ambos funcionários públicos. Existe um desequilíbrio nesse sentido, afirmou o advogado Antônio Sérgio Pitombo, que já defendeu na justiça o atual chefe de Moro, Jair Bolsonaro. Conheço o juiz Moro há muitos anos. Não é um modelo de juiz imparcial, tem um viés de favorecer a acusação, mas o ponto sobre Lava Jato nunca foi o juiz Moro, mas o Tribunal Regional da 4ª Região, responsável por julgar na segunda instância os processos da operação, nunca corrigir o juiz Moro. Juízes com esse ímpeto punitivista, sempre tivemos no Brasil. Mas nunca tivemos um tribunal tão leniente, com a primeira instância, como o TRF4. Ali parecia haver um pacto ideológico entre tribunal e juiz. O tribunal achava bonito aquilo, criticou Pitombo. O relator dos processos da Lava Jato no TRF4, o juiz de segunda instância João Pedro Gebran Neto, é amigo pessoal de Moro e, via de regra, se alinha ao atual ministro em suas sentenças. Muitas das decisões tomadas por Moro ainda podem ser questionadas pelas defesas de condenados na Lava Jato e revistas em tribunais superiores. Ao contrário do que tem como regra, o Intercept não solicitou comentários de procuradores e outros envolvidos nas reportagens, para evitar que eles atuassem para impedir sua publicação e porque os documentos falam por si. Entramos em contato com as partes mencionadas imediatamente após publicarmos as matérias, que atualizaremos com os comentários assim que forem recebidos. Como e porque o Intercept está publicando chats privados sobre a Lava Jato e Sérgio Moro. O Intercept Brasil publicou hoje 3 reportagens explosivas mostrando discussões internas e atitudes altamente controversas, politizadas e legalmente duvidosas da força-tarefa da Lava Jato, coordenada pelo procurador renomado Deltan Dallagnol, em colaboração com o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, celebrado a nível mundial. Produzidas a partir de arquivos enormes e inéditos, incluindo mensagens privadas, gravações em áudio, vídeos, fotos, documentos judiciais e outros itens. Enviados por uma fonte anônima, as 3 reportagens revelam comportamentos antiéticos e transgressões que o Brasil e o mundo têm o direito de conhecer. O material publicado hoje no Brasil também foi resumido em 2 reportagens em inglês publicadas no Intercept, bem como essa nota dos editores do Intercept Brasil. Esse é apenas o começo do que pretendemos tornar uma investigação jornalística contínua das ações do Moro, do procurador Deltan Dallagnol e da força-tarefa da Lava Jato. Além da conduta de inúmeros indivíduos que ainda detêm um enorme poder político e econômico dentro e fora do Brasil. A importância dessas revelações se explica pelas consequências incomparáveis das ações da Lava Jato em todos esses anos de investigação. Esse escândalo generalizado envolve diversos oligarcas, lideranças políticas, os últimos presidentes e até mesmo líderes internacionais acusados de corrupção. O mais relevante. A Lava Jato foi a saga investigativa que levou à prisão o ex-presidente Lula no último ano. Uma vez sentenciado por Sérgio Moro, sua condenação foi rapidamente confirmada em segunda instância,
o tornando inelegível no momento em que todas as pesquisas mostravam que Lula, que terminou o segundo mandato, em 2010, com 87% de aprovação, liderava a corrida eleitoral de 2018. Sua exclusão da eleição, baseada na decisão de Moro, foi uma peça-chave para abrir um caminho para a vitória de Bolsonaro. A importância dessa reportagem aumentou ainda mais depois da nomeação de Moro ao Ministério da Justiça. Moro e os procuradores da Lava Jato são figuras altamente controversas aqui no mundo. Tidos por muitos como heróis anticorrupção e acusados por tantos outros de ser ideólogos clandestinos de direita, disfarçados como homens da lei a políticos. Seus críticos têm insistido que eles exploraram e abusaram de seus poderes na justiça com o objetivo político de evitar que Lula retornasse à presidência e destruir o PT. Moro e os procuradores têm negado, com a mesma veemência, qualquer aliança ou propósito político, dizendo que estão apenas tentando livrar o Brasil da corrupção. Mas, até agora, os procuradores da Lava Jato e Moro têm realizado parte de seu trabalho em segredo, impedindo o público de avaliar a validade das acusações contra eles. É isso que torna este acervo tão valioso do ponto de vista jornalístico. Pela primeira vez, o público vai tomar conhecimento do que esses juízes e procuradores estavam dizendo e fazendo enquanto pensavam que ninguém estava ouvindo. As reportagens de hoje mostram, entre outros elementos, que os procuradores da Lava Jato falavam abertamente sobre seu desejo de impedir a vitória eleitoral do PT e tomaram atitudes para atingir esse objetivo. E que o juiz Sergio Moro colaborou de forma secreta e antiética com os procuradores da operação para ajudar a montar a acusação contra Lula. Tudo isso apesar das sérias dúvidas internas sobre as provas que fundamentaram essas acusações e enquanto o juiz continuava a fingir ser o árbitro neutro neste jogo. O único papel do Intercept Brasil na obtenção desse material foi seu recebimento por meio de nossa fonte, que nos contatou há diversas semanas, bem antes da notícia da invasão do celular do ministro Moro, divulgada nesta semana, na qual o ministro afirmou que não houve captação de conteúdo, e nos informou de que já havia obtido todas as informações e estava ambiciosa para repassá-las a jornalistas. Informar a sociedade questões de interesse público e expor transgressões foram os princípios que nos guiaram durante essa investigação, e continuarão sendo conforme continuarmos a noticiar a enorme quantidade de dados a que tivemos acesso. O enorme volume do acervo, assim como o fato de que vários documentos incluem conversas privadas entre agentes públicos, nos obriga a tomar decisões jornalísticas sobre que informações deveriam ser noticiadas e publicadas e quais deveriam permanecer em sigilo. Ao fazer esses julgamentos, empregamos o padrão usado por jornalistas em democracias ao redor do mundo. As informações que revelam transgressões ou engodos por parte dos poderosos devem ser noticiadas, mas as que são puramente privadas e infringiriam o direito legítimo à privacidade ou outros valores sociais devem ser preservadas. A bem da verdade, ao produzir reportagens a partir desses arquivos, somos guiados pela mesma argumentação que levou boa parte da sociedade brasileira. Aí incluídos alguns jornalistas, comentaristas políticos e ativistas. Aplaudir a publicidade determinada pelo então juiz Moro das conversas telefônicas privadas entre a presidente Dilma Rousseff e seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva, em que discutiam a possibilidade do ex-presidente se tornar ministro da Casa Civil, logo reproduzidas por inúmeros veículos de mídia. A divulgação dessas ligações privadas foi crucial para virar a opinião do público contra o PT, ajudando a preparar o terreno para o impeachment de Dilma em 2016 e a prisão de Lula em 2018. O princípio invocado para justificar essa divulgação foi o mesmo que estamos aderindo em nossas reportagens sobre esse acervo. O de que uma democracia é mais saudável quando ações de relevância elevadas acabam em segredo por figuras políticas poderosas são reveladas ao público.
Mas a divulgação feita por Moro e diversos veículos da imprensa dos diálogos privados entre Lula e Dilma incluíam não apenas revelações de interesse público, mas também comunicações privadas de Lula sem qualquer relevância para a sociedade. O que levou muitas pessoas a argumentarem que a divulgação tinha o propósito de constranger pessoalmente o ex-presidente. Ao contrário deles, o Intercept decidiu manter reservada qualquer comunicação ou informação relacionada a Moro, Dallagnol e outros indivíduos que seja de natureza puramente privada e, portanto, desprovida de real interesse público. Nós tomamos medidas para garantir a segurança deste acervo fora do Brasil, para que vários jornalistas possam acessá-lo, assegurando que nenhuma autoridade de qualquer país tenha capacidade de impedir a publicação dessas informações. Ao contrário do que tem como regra, o Intercept não solicitou comentários de procuradores e outros envolvidos nas reportagens para evitar que eles atuassem para impedir sua publicação e porque os documentos falam por si. Entramos em contato com as partes mencionadas imediatamente após publicarmos as matérias, que atualizaremos com os comentários assim que forem recebidos. Tendo em vista o imenso poder dos envolvidos e o grau de sigilo com que eles operam, até agora, a transparência é crucial para que o Brasil tenha um entendimento claro do que eles realmente fizeram. A liberdade de imprensa existe para julgar luz sobre aquilo que as figuras mais poderosas de nossa sociedade fazem às sombras.